Fábio, nos últimos dias, autoridades ucranianas estavam dizendo que no dia 9 de maio, dia da vitória, ali seria feito um desfile e um evento ali na Rússia, e o presidente russo Vladimir Putin declararia oficialmente a guerra após a tomada completa de Mariupol, seria um grande objetivo dele, e a partir desse momento, então, ele anunciaria nesse dia sua vitória ali em Mariupol. Porém, o Kremlin ontem veio a público, através do seu porta-voz Dmitry Peskov, dizendo que isso seria uma informação falsa, que não há chance do Kremlin declarar formalmente uma guerra à Ucrânia em 9 de maio, porém deve acontecer uma celebração ali em 9 de maio com o presidente Vladimir Putin. Primeiro, você acredita que realmente essa conclusão ali da guerra, essa formalização ali da guerra deve acontecer, né? O Kremlin já aconteceu casos ali de negar e depois realmente acontecer essa guerra de informações, guerra de narrativas, e a gente sabe que vai realmente ter esse dia que é importante ali para a Rússia. A partir desse momento, se realmente for formalizada ali a tomada completa de Mariupol, a escalada de violência deve diminuir? O que deve acontecer daqui para frente? A gente vai conseguir ver um fim dessa guerra ou os objetivos de Vladimir Putin ainda são maiores? Bom, Isabela, eu diria o seguinte, que os objetivos políticos são conter uma maior atuação da OTAN no leste europeu, e levando do leste até os países nórdicos, né? Enquanto não houver sinais de que a OTAN está pisando no freio, não me parece que o Vladimir Putin vá arrefecer os seus ataques. Eu descartaria. Sobre a possibilidade de uma declaração de guerra formal, correndo também um risco aqui de dizer algo que os fatos me desmintam nas próximas horas, eu vejo um movimento muito arriscado declarar guerra formalmente, né? Eu acredito que Putin, num primeiro momento, acreditava que conseguiria uma campanha de guerra um pouco mais rápida, mesmo assim, sabendo que entre você organizar uma campanha de guerra e, de fato, conseguir finalizá-la, você tem erros. Erro com militar? Sim, existem, e os militares consideram isso. Tá? Basicamente, havia um planejamento e objetivos de que essa campanha fosse mais curta. Eu não vou lembrar o dia de abril, posso até ver aqui, mas dia 9 de abril, mais precisamente, houve uma troca do alto general responsável pela campanha de guerra na Ucrânia, colocando um profissional mais experiente, não só mais experiente, com experiência de guerras mais longas. A gente não pode descartar essa informação. O governo Putin, ele muda a chave para quase que como se fosse um conflito contínuo. E aí vocês podem me perguntar, Fábio, mas existe a possibilidade de conflito contínuo? Bom, tão perto da Europa, tão perto da Suíça, tão perto da Itália, tão perto da Alemanha, o esforço para que essa guerra para que não seja uma guerra contínua será maior, tá? Porém, a gente tem no planeta guerras contínuas. Há mais de 10 anos o Iêmen está guerreando com a Arábia Saudita. Tá? Então, me parece o seguinte, que Mariupol é um dos objetivos, e toda aquela região fronteiriça era um dos objetivos, sobretudo do ponto de vista do discurso. O ministro das Relações Exteriores, vou chamar assim, o russo, o tempo todo bateu no discurso de que e é um discurso do tipo fake news, né? Olha, nós só estamos em conflito com a Ucrânia porque nós precisamos defender os russos que moram aqui na fronteira. Não é verdade. Basicamente, o grande objetivo é conter um avanço da OTAN. Então, me parece o seguinte, Isabela, para concluir, não ficar muito tempo divagando aqui. O governo russo já fez um ajuste para uma guerra de longo prazo. Agora, tem que ver qual será a resposta dos países europeus e o quanto os países europeus se sentirão confortáveis com uma guerra acontecendo nas suas vizinhanças. Ontem, a fala da secretária da União Europeia, e até um endurecimento, ainda que
sanções provoquem efeitos colaterais significativos, sejam para sancionados quanto sancionadores, me parece que no cálculo dos atores europeus eles estão dispostos a correr um pouco mais de risco, sobretudo econômico, para evitar que para tentar de alguma forma evitar com que esse conflito seja um conflito contínuo. Agora, eu temo o seguinte, para de fato finalizar o raciocínio, que essas medidas mais duras contra Putin apenas e tão somente reforcem o discurso de que a Rússia é alvo de uma campanha contrária do Ocidente, e que isso faça com que essa campanha de guerra contínua de fato se consolide, e que um ator que isso tem sido, em alguns momentos se fala, em outros momentos não se fala tão claramente, um ator importante nessa guerra, que muitas vezes é pouco falado, que é a China, que basicamente as relações, que a Rússia, não tendo mais com quem desenvolver relações econômicas, ou ficando cada vez mais afastada, utilize o seu poder de oferecimento, de fornecimento de gás natural e petróleo para a Europa, para utilizar isso como uma moeda de troca, enquanto ao mesmo tempo reforça suas relações econômicas com a China, né? E isso dá gás para que a Rússia continue numa campanha de guerra contínua. Ou seja, tudo isso faz com que se diminua a eficácia das sanções. Me parece que esse é um quadro possível. A gente tem uma guerra mais longa, com as sanções tendo menos eficácia do que acreditam os sancionadores.